Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Convosco o professor Luís Barbosa, o professor de História 12º ano. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, gostaria de deixar umas breves recomendações. Nessa época pandémica, evitem aglomerações, usem sempre as máscaras e respeitem o distanciamento social. Para a nossa aula de hoje, temos como sumário a Revolução Industrial. É claro que é uma continuidade daquilo que temos vindo a estudar sobre a Revolução Industrial. Então, vamos ver a hegemonia inglesa, as novas potências industrializadas, ou seja, para além da Inglaterra. Nesse caso, vamos ver os Estados Unidos da América e o caso do Japão. Então, a Inglaterra foi pioneira, como já tínhamos visto nas nossas aulas passadas, que a Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial e manteve uma hegemonia durante o século XIX. As suas minas forneciam-lhes matéria-prima necessária, como carvão, de que se alimentavam as máquinas a vapor, o ferro e toda a maquinaria. Então, podemos ver que a Inglaterra acabava por dominar, ou seja, dominou durante essa época, porque tinha a favor vários fatores que nós já tínhamos visto também nas outras aulas sobre o pioneirismo inglês. O continente europeu revelava atraso relativamente à Inglaterra, ou seja, podemos até perguntar, mas por que é que os outros países da Europa e do mundo não conseguiram industrializar-se também primeiro? Mas, no entanto, podemos ver vários fatores que explicam, nesse caso, o porquê. O continente europeu revela atraso relativamente à Inglaterra. Os países da Europa Ocidental possuíram um território mais extenso do que a Inglaterra, com grandes distâncias, nesse caso, entre os centros populacionais e irregularidades no terreno que acaba por dificultar nos transportes e, nesse caso, transportes de produtos. As comunicações também acabam por ser difíceis. Além do mais, ainda, a procura de produtos industriais se apresentava mais restrita, ou seja, muito mais difícil. A grande massa da população consome simplesmente aquilo que faz em casa ou que adquire através do artesanato local, ou seja, a maioria da população europeia consumia o quê? Consumia simplesmente produtos que eram produzidos em casa ou, nesse caso, artesanato local. Que com a Revolução Industrial isso vai terminar. Passamos a ter o quê? Fábricas. Ao nível das mentalidades, os aristocratas europeus não se ligam às grandes empresas. Então, falar da expansão da Revolução Industrial é importante aqui realçar que há tendência para se considerar a Inglaterra um modelo que os outros países da Europa e do mundo vão, nesse caso, seguir. Há essa tendência. Muitas pessoas têm essa tendência de estar a dizer ou a comparar que a Inglaterra acaba por ser um modelo para os outros países da Europa e do mundo, mas vamos ver se realmente é verdade. Nada mais falso, pois cada país, em função da sua situação económica, social e política, obtém as suas próprias criações, sendo hoje mais correto falar de revoluções industriais. Ou seja, embora há muitos que afirmam que a Inglaterra é o modelo, mas, no entanto, nós temos que ver que não é. É falso, porque cada um desenvolve mediante o quê? Mediante a sua situação económica, política e social. O que não tem nada a ver com o modelo da Inglaterra. Isso não significa que não beberam nada de experiência na Inglaterra. Fora disso, ok? Então, já no século XIX, foi a época da expansão da Revolução Industrial, como eu tinha dito há pouco, sem dúvida, época da expansão, onde nós vamos ter a Revolução Industrial nos outros países da Europa, e não só da Europa, mas do mundo em si, caso do Japão e dos Estados Unidos, que eu tinha referido logo no sumário.
Então, as transformações económicas expandiram progressivamente a vários países da Europa e do mundo. Então, o mundo vai se transformar. A Revolução Industrial vai chegar a vários cantos a nível mundial. Então, a partir de 1830, também se deu noutros países europeus o arranque da Revolução Industrial, não só na Inglaterra. Há historiadores da economia que consideram 3 vagas da Revolução Industrial, ou seja, historiadores que acabam por economistas, ou seja, pessoas ligadas à área, que acabam por dividir essa Revolução Industrial em 3 fases. 3 fases que nós agora vamos ver essa divisão, como é que ficou. A primeira afeta a Grã-Bretanha, nesse caso da Inglaterra, como nós tínhamos referenciado anteriormente. Seguidamente, a França, a Bélgica, Suíça, e manifesta-se desde o fim do século XVIII ao princípio do século XIX. Começou já no século XVIII até o final do século XIX. Isso a nível da Europa. A segunda fase afeta os Estados Unidos da América, que também é um objeto do nosso estudo, a Alemanha, realizando-se no meio do século, ou seja, do século XIX. Então, a terceira fase abrange a Rússia, os países escandinavos, a Itália e o Japão, que também é objeto do nosso estudo, só acontecendo já no final do século. Agora, de entre esses países que nós apontamos, vamos tomar como objeto de estudo os Estados Unidos da América e o Japão como casos a estudar, ou seja, casos que gostaríamos de ter um conhecimento muito mais alongado. Então, os Estados Unidos é um país que consegue melhores resultados com a industrialização. A economia nacional, em pouco tempo, ultrapassou a Europa. Em 1840, não ultrapassa 2/3 a industrialização inglesa. Já em 1890, passa para primeiro lugar, que se torna indiscutível depois da Primeira Grande Guerra. Ou seja, já nessa altura, os Estados Unidos acaba por estar no lugar cimeiro a nível da industrialização. Nenhum país da Europa atinge o crescimento de 4% ao ano, assim como nenhum conhece a evolução demográfica tão acentuada. Cresce a um ritmo superior a dos ingleses. Então, o crescimento demográfico também, que é fundamental, mais à frente vamos ver essa questão da mão de obra, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Então, os Estados Unidos acabou por conhecer um crescimento demográfico acelerado, ultrapassando, nesse caso, aquilo que foi o crescimento demográfico dos Estados, aliás, da Inglaterra. A imigração, nesse caso, que só parou de crescer durante a Guerra de Sucessão. Então, essa imigração livre e encorajada durante o século XIX, a qualidade de trabalho melhora. A evolução verifica-se no domínio da saúde, da educação, onde a taxa de alfabetização é mais alta do mundo. Atenção a esse aspecto. Quando se fala de alfabetização, estou a falar da capacitação dos recursos humanos, que é a melhor via para o desenvolvimento de qualquer país. Então, os Estados Unidos, um dos fatores que explica o sucesso dos Estados Unidos está na alfabetização. E não só também. Não só. Continuando, a abundância de recursos naturais e a liberdade de pensamento e de ação numa sociedade aberta que estimula a mudança. Qualquer um, estando numa sociedade que estimula, ou seja, que dá liberdade aos investidores, etc., isso vai contribuir para o desenvolvimento da indústria ou da sociedade que nós estamos. A indústria dispõe das florestas que ofereciam matéria-prima. Aquilo que também aconteceu a nível de Inglaterra, abundância de matéria-prima, também a nível dos Estados Unidos temos abundância de matéria-prima. Descoberta do ouro na Califórnia e do petróleo na Pensilvânia. E, nesse caso, o petróleo que vai se tornar já na segunda e terceira fase da Revolução Industrial
vai se tornar fonte de energia capital para a industrialização. Então, para verem que tem a seu favor um grande recurso. Os habitantes dos Estados Unidos tornaram-se os maiores consumidores de energia do mundo. Ou seja, quando também o consumo acaba por acompanhar a produção, isso também vai contribuir para o crescimento e, claro, para o desenvolvimento também. Então, os Estados Unidos, em poucos anos, adquirem um território enorme. Como assim? A base de conquistas que fez a outros países. Por exemplo, à custa das aquisições ao Reino Unido, à França, à Espanha e de uma guerra com o México, assim como pelo afastamento imperioso dos índios. Ou seja, acabou por construir esse vasto império, ou seja, esse vasto território à base de conquistas. Então, daí tornando o território vasto, mas não só em extensão, mas também isso vai trazer com que haja mais recursos, ou seja, matéria-prima para continuar a alimentar as suas fábricas. Então, notáveis são os conhecimentos tecnológicos usados ou inventados neste país. Vocês sabem que hoje em dia o mundo está numa outra fase, sem dúvida, mas, no entanto, esse país conheceu notáveis inovações técnicas que acabou por contribuir decisivamente no crescimento das indústrias, ou seja, do país em si. O chamado capital material desempenhava no século passado um papel fundamental. O trabalho humano é o capital mais precioso dos Estados Unidos. Eu vou fazer um parênteses aqui para chamar a atenção de um aspecto muito importante. Recursos humanos é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Se queremos investir no desenvolvimento, temos que capacitar os recursos humanos. E os Estados Unidos é um país que dá grande atenção, grande importância, valorização aos recursos humanos. Ou seja, todos os cérebros que demonstrarem capacidade acabam por ser absorvidos. Ou seja, há sempre apoios para esses cérebros continuarem a desenvolver as suas capacidades. Em pouco tempo, os Estados Unidos constroem fábricas de fiação e de selagem completamente integradas. Aplicam o vapor aos navios e às locomotivas, às máquinas de costura e ao telégrafo magnéticos. Ou seja, nesse aspecto, o que é que podemos destacar? É que, se no século passado o capital material desempenhou um papel muito importante, é fundamental aqui realçar também que os Estados Unidos acabam por dar grande atenção ao capital humano. Ou seja, o capital humano é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de qualquer país. E os Estados Unidos soube aproveitar desse recurso da melhor forma possível. Para além do capital material, nesse caso matérias-primas, o capital humano acaba por ser um recurso de excelência. Então, a influência dos imigrantes, ou seja, de imigrantes em si, permite um fenómeno impossível na Europa. A Revolução Industrial realiza-se sem êxodo rural, ou seja, com uma distribuição harmoniosa de mão de obra. O que é que temos que realçar nessa parte? Se na Europa, aquilo que vimos anteriormente relativamente à Inglaterra, o êxodo rural foi fundamental para o crescimento da população, ou seja, dinâmica no crescimento, mão de obra abundante nas fábricas, já nos Estados Unidos da América é o contrário. Não houve, nesse caso, êxodo rural, mas sim houve uma boa distribuição de mão de obra a nível do território. Agora, posto isso, vamos ver o caso do Japão. Antes disso, posso dizer-vos que o crescimento e desenvolvimento do Japão deve-se muito à política ou era Meiji.
Até meados do século XIX, o Japão era um país fechado para o Ocidente, ou seja, sem grande abertura relativamente à cultura ocidental. Os portos nacionais eram fechados para os restantes, nesse caso, aliás, para o resto do mundo, enquanto a sua economia era baseada essencialmente na agricultura, sob o regime que fazia alusão ao feudalismo europeu. Então, estamos a ver qual era a situação, ou seja, como era a situação do Japão antes dessa data, ou seja, até próximo dessa data, ou seja, próximo da entrada da política Meiji. Apenas a partir da restauração Meiji que o país passou a adotar uma postura em consonância com o capitalismo mundial. Então, esta revolução aconteceu através da união entre a classe samurai, militares, nobres, camponeses abastados e comerciantes ricos que derrubaram o Império Tokugawa e instauraram uma monarquia em prol dos interesses industriais. Ou seja, acabaram por fazer com que haja uma nova política, uma política com interesses industriais, ao contrário daquilo que havia antes, no sentido de poderem, nesse caso, empurrar, ou seja, tirar o Japão da situação que se encontrava. Ao mesmo tempo que politicamente a situação no Japão se alterava, começava-se a estruturar os conglomerados industriais familiares, os chamados zaibatsu. Em geral, as famílias mais ricas do país se aproveitavam de fábricas edificadas pelo Estado e as compravam a baixo preço para a formação de grandes grupos industriais. Ou seja, a situação estava a mudar. Ou seja, uma onda de mudança, uma onda onde nós vamos ter empresários a tentarem, nesse caso, a sua sorte, investindo para o melhor do país, ou seja, da industrialização. De entre os grupos formados nesse período, ou seja, nessa época, podemos citar a Mitsui e a Mitsubishi. Dois grupos importantes, Mitsui e a Mitsubishi, dois grupos que se destacaram nessa época. Mas é importante também realçar, é claro que vocês já conhecem essa palavra, o Mitsubishi, que é uma marca muito famosa de automóvel, que certeza vocês conhecem por aí. Então, neste sentido, é válido destacar que a ação militarista do Estado japonês na Ásia e no Pacífico em si, com a invasão e o domínio de amplos territórios. Ou seja, o Japão tinha uma política, ou seja, estava a adotar uma política expansionista, uma política de conquista de territórios. É claro, aquilo que eu falei relativamente aos Estados Unidos da América, que ampliou o seu território, também o Japão estava numa política expansionista, conquistando território de onde poderia tirar proveito, tanto matéria-prima como aproveitar também do mercado. Além de fornecerem, nesse caso, matéria-prima, cuja existência é insuficiente dentro do país, as colónias se transformaram em mercado consumidor para o incipiente indústria nipônica. Ou seja, essas terras, ou seja, regiões conquistadas, acabam por ser regiões para fornecimento de matéria-prima e não só mercado para colocação dos seus produtos industriais. Os imperadores da era Meiji fizeram muitas reformas no Japão. Toda uma infraestrutura de aporte à industrialização foi criada, além de investimentos profundos na qualificação de mão de obra. Não se esqueçam aquilo que eu tinha referido há pouco sobre os Estados Unidos da América, que deu grande importância ao capital humano. Então, aqui a mesma coisa, só para verem que realmente aquilo que eu estou aqui a afirmar, praticamente todos os países a nível mundial ainda hoje que querem crescer e desenvolver, é claro que tem que dar grande atenção ao capital humano, ou seja, qualificação de mão de obra.
Então, o Japão acabou por ser aquilo que, aliás, acabou por conseguir esse êxito, também dando grande atenção à qualificação de mão de obra. Então, posto isso, a indústria interna era protegida através de subsídios pelo Estado, enquanto a exportação da produção agrícola era incentivada sobre êxito do livre mercado. Esta estratégia resultou em acumulação, nesse caso, tanto de produtos industriais como também de capitais, que permitiu a importação de maquinaria industrial. Então, podemos ver que o Japão, para atingir essa meta, ou seja, chegando a esse ponto, a era Meiji, ou seja, a política de restauração imposta por Meiji, acabou por ser fundamental para esse grande crescimento que o Japão conheceu durante essa época. Agora, para ver se vocês estiveram atentos durante as minhas explicações, vou deixar-vos com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Temos, número 1, enumera os fatores que explicam o atraso do resto da Europa em relação à Inglaterra. Segundo, aponta as fases de expansão da Revolução Industrial. Terceiro, identifica os fatores que foram decisivos para a industrialização dos Estados Unidos da América. Quarto, explica o desenvolvimento miraculoso do Japão. Já no final da nossa aula, vou fazer um breve resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. Então, o que é que nós vimos? Falámos sobre os fatores que explicam a hegemonia da Inglaterra, ou seja, por que a Inglaterra acaba por ser o primeiro, ou seja, dominar durante o século XIX. Vimos o atraso da Europa em relação à Inglaterra, ou seja, os fatores que explicam o atraso da Europa em relação à Inglaterra. Vimos as fases da Revolução Industrial e a expansão da mesma. Vimos as novas potências que se industrializaram, nesse caso vimos o caso dos Estados Unidos da América, os fatores que foram responsáveis pela industrialização e, nesse caso, crescimento e desenvolvimento dos Estados Unidos da América, sua afirmação como grande potência industrial. E, por último, o caso do Japão, também vimos os principais fatores que acabam por fazer do Japão uma das principais potências industriais mundiais. Aliás, mundial. Chegando ao fim da nossa aula no âmbito do programa Aprender e Estudar em Casa, então até a nossa próxima aula. Fiquem bem, fiquem sempre em casa, sempre que possível. Respeitem as normas de segurança. Até a próxima aula. Fiquem bem.